Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Maduros e Convictos. De acordo com a tradução em inglês, o tema de hoje está assim: em pé, perfeito e completo. É a significação de maduros e convictos. É necessário que estejamos em pé diante das adversidades. É necessário que sejamos maduros ou perfeitos, entre aspas. Irmãos, perfeição na Bíblia não é sinônimo de impecabilidade, tá bom? Só para deixar muito claro. Quando a Bíblia fala sobre Jó, havia, pois, um homem em terra de Uz, cujo nome era Jó, homem perfeito. E ali, íntegro quer dizer completo, maduro. É o termo tan no hebraico. E no grego é teleos. Teleos quer dizer perfeito no sentido de ser maduro. Quando Paulo fala sobre isso no capítulo 3, e o verso 12 a 15, ele fala assim: não há julgo que tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para que eu alcance. No capítulo 3, o verso 12 a 15, Paulo é muito claro em relação a isso. Então nós entendemos que não é uma perfeição de impecabilidade. Aqui nessa terra, ninguém será perfeito nesse aspecto, mas se tornará maduro no sentido de que a sua fé foi desenvolvida, fortalecida, amadurecida e lhe deixou mais certo. Como aqui diz, as atribuições que Paulo fala em relação a Epáfras. Eles são, de fato, conservadores, e o sentido de conservadores quer dizer aqueles que permanecem firmes, ou seja, aqueles que se conservam. Permanecer firme é um sinônimo de perseverança. Um outro ponto que Paulo descreve aqui é a maturidade, como eu falei para vocês, serem maduros. Só que o permanecer firme é a mesma que Paulo fala aos Efésios, quando ele fala assim: permanecer firme para vencer os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, vocês devem se manter sempre convictos. Em Efésios capítulo 6, Paulo também descreve sobre a armadura de Deus. E ele fala que toda ela é para que vocês, todos nós, estejamos firmes. A maturidade, como eu falei, é sinônimo de perfeição, no sentido de que a vida espiritual, ela agora tem uma conotação diferente. Uma vez que você se encontra com Cristo, você agora se sacrifica para o eu e não mais sacrifica a Cristo com maus desejos. É você sacrificar a própria pessoa para se encontrar em mais devoção a Deus. Um outro ponto que aqui é colocado é plenamente convictos, ou seja, completamente convictos. Esse tem a mesma coisa que ver com toda vontade de Deus, a parte final. Só que essa convicção envolve uma certeza de mente de que aquilo que você está fazendo é o correto. Daquilo que você está fazendo lhe traz, de fato, uma certeza. E o autor colocou aqui assim, ó: essa é uma palavra só, plenamente convictos, que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. Abraão estava plenamente convicto de que Deus cumpriria a sua promessa, mesmo que parecesse impossível. E que promessa era essa? De que em Isaac seria cumprido a sua vontade, mesmo que ele tivesse que sacrificá-lo. Quando Paulo fala isso aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala assim: Abraão teve fé que mesmo diante da morte, ou seja, mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus traria de volta. Em outras palavras, a promessa de Deus iria se cumprir. E é interessante porque nesse aspecto de Abraão, quando Deus pede a Abraão uma oferta, ele pede uma oferta em holocausto, ou seja, oferta queimada. E a oferta queimada envolvia uma queima total. Então, para ser bem mais enfático, Abraão acreditava que até se o seu filho fosse morto, queimado, totalmente queimado, ainda assim, das cinzas ou dos restos mortais após a queima, Deus traria ele de volta. Então, Abraão, de fato, foi plenamente convicto do que Deus tinha dito para ele que ele iria cumprir. Aqui no final é toda a vontade de Deus. Indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem no pleno conhecimento, sabe? O Salomão, o sábio, a um livro de provérbios, fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que eu e você possamos buscar esse conhecimento. E de acordo com o autor aqui, ele vem de acordo com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, estar envolvido em toda a vontade de Deus é dizer que a palavra de Deus ela é completa para mim. Eu não devo só escolher umas partes dela e outras não. Ela tem que ser integralizada, integral. Ela tem que ser integralmente na minha vida algo completo, total. Interessante. Paulo diz isso aos Colossenses, atribuindo então essa expressão, essa fala a Epáfras.
E tudo aquilo de fato foi feito. O nome Epáfras, o nome significa agradável, algo, como é que eu posso dizer assim, algo favorável. E aqui ele é chamado de agradável, amável, encantador. E foi essa obra que na vida de Epáfras foi feita. Lembre-se, Epáfras foi o responsável de levar a salvação através da sua conversão de Paulo em Éfeso a Colossenses. Foi ele que levou para lá toda a vontade de Deus. E através dele, o povo de Colossenses de fato se converteu. Sejamos pontes, sabe? Sejamos maduros, estejamos em pé. Por mais difícil que seja a prova, lute pela salvação sua e a dos outros também. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos dê essa graça, desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua mensagem, pelos teus conselhos. Suplicamos que o Senhor nos faça ser maduros e convictos de tudo aquilo que de fato acreditamos. Que as ciladas do inimigo não venham nos colocar em dúvida, mas que sejamos leais a Ti em tudo aquilo que o Senhor nos pede. Suplicamos para a Tua direção para este dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.